E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre como o técnico Fábio Carille pode escalar o time do Vasco nesse jogo contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil. Cara, jogo decisivo pro Vasco acontecerá amanhã, 9h30 da noite, jogo em Cariacica. E isso me traz um pouco de preocupação, porque já faz bastante tempo que o Vasco não consegue vencer lá em Cariacica. Parece que é algo assim impressionante. O Vasco castiga o seu torcedor que mora lá e que vai no jogo. Sabe por quê? O torcedor enche estádio, bate recorde de público e tudo mais. Chega na hora, o Vasco sempre tem atuações ruins quando joga em Cariacica. Eu acho que o Vasco nunca jogou bem lá. Então vai ser um jogo difícil, complicado. A União Rondonópolis é um time muito fraco, irmão. Não espere jogo fácil. Nada é fácil na vida do Vasco. Ao menos que o Vasco queira. Se o Vasco quiser jogar futebol, se o técnico Fábio Carille quiser colocar um time decente dentro de campo, um time que jogue para frente, um time que busque pressionar o tempo todo o adversário, com linha alta, recupera a bola lá na frente, jogadores dando o seu máximo, dando uma resposta para o seu torcedor, aí quem sabe o Vasco não pode se classificar de forma tranquila. Beleza? O Vasco deve ter algumas novidades para esse jogo. 3 jogadores devem reforçar o time: Jair, Paulo Henrique e Ryan. O Vasco terá esses 3 reforços contra a União Rondonópolis. Eu vou te mostrar como o Carille pode escalar esse time. O Ryan, que ontem foi campeão do Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira e que volta com moral ao time do Vasco. Que, cara, muitas pessoas têm críticas ao Ryan, mas você pegando as opções que o Vasco tem hoje, o Ryan seria até um luxo, porque das opções que o Vasco tem de ponta não existe. Então o Ryan chegaria já para jogar, meu modo de ver. Beleza? Bora pro vídeo. Então, galera, essa é a possibilidade de escalação que o técnico Fábio Carille pode mandar a campo amanhã na partida entre Vasco e União Rondonópolis. Cara, o Ryan vai chegar de viagem direto já lá para se concentrar com o grupo. Eu não sei se ele terá condições de iniciar a partida, mas seria interessante o Vasco já iniciar com o Ryan. Mas eu acho que o Fábio Carille não vai colocar ele logo assim de cara. Mas o Vasco vai ter o Léo Jardim no gol. Tem uma possibilidade grande do Paulo Henrique retornar à equipe titular nesse jogo. Ele sentiu apenas um leve desconforto ali muscular. Preferiram poupar o Paulo Henrique. O Puma fez um jogo ruim, como o Vasco todo no primeiro tempo contra o Flamengo, mas no segundo tempo o Puma conseguiu ser bem útil. E o Puma é útil como, cara? Quando ele joga de lateral e tem a possibilidade de avançar no campo de ataque. Quando ele joga mais solto no campo de ataque, o Vasco formou aquela linha de 3 aqui atrás, com o Hugo Moura baixando por dentro, o João Vitor e o Lucas Freitas, e liberou ali o Puma para atacar. É aí que ele começou a se destacar e quase deu uma assistência pro Verratti, inclusive. Agora, se o Puma for jogar pensando em marcação, vai dar ruim. Agora, se ele for jogar pensando em ataque, aí o Puma pode ser uma boa opção também para esse jogo. Na zaga, com certeza, será João Vitor e Lucas Freitas. O Lucas Freitas saiu sentindo câimbras ali no jogo contra o Flamengo. E aí o João Vitor fez um segundo tempo muito bom contra o Flamengo. Tanto ele como o Lucas Freitas vão ser mantidos aí no time titular. O João Vitor, se ele jogasse todos os jogos com a camisa do Vasco, como ele jogou aquele segundo tempo contra o Flamengo, sem medo de jogar, sem medo de marcar o atacante, chamando realmente para o confronto de 1 contra 1, utilizando o que ele tem de melhor, que é a sua velocidade, a força física, ele vai ser um ótimo zagueiro. Só que ele precisa manter esse nível de atuação. Ele não pode chegar nesse jogo contra o União Rondonópolis e fazer um jogo pavoroso. Ele precisa manter o nível de atuação lá em cima. O Lucas Freitas fez um jogo muito bom contra o Flamengo, não só por conta da saída de bola qualificada, mas também por ser um zagueiro firme, bem mais firme do que os outros do Vasco, em comparação com o Lucas Oliveira, que vinha sendo titular desde o primeiro jogo do Lucas Freitas. Ele se mostrou ser mais jogador, tanto com a bola nos pés, tanto também com a bola rolando. É um jogador mais rápido, protege melhor o espaço, não cede tanto a pressão do adversário, não erra tantos passes como erra o Oliveira. Então o Lucas Freitas, para mim, tem que ser o titular nesse jogo. Piton titular na lateral esquerda. O Cocão, eu acho que tem que ser mantido no time titular do Vasco também. Ele fez um segundo tempo bom contra o Flamengo. Quando o Cocão não joga com medo, quando ele joga, sabe, sem aquela responsabilidade que eu acho que ele carrega muito assim nos seus ombros, ele joga bem, cara. Ele consegue acertar lançamento, virada de jogo. Quando ele tem tranquilidade com a bola nos pés, esse é o jogo do Cocão. Então ele precisa ser estimulado cada vez mais a jogar assim. E não jogar afobado, com medo de errar. Se ele jogar sem medo, as coisas fluem naturalmente. E aí, o Jair tem a possibilidade de voltar para o time no lugar do Hugo Moura. Mas aí vai ser uma escolha do técnico Fábio Carille entre Jair e Hugo Moura. O Jair, se ele tiver bem, escuta o que eu vou te falar, se o Jair tiver bem e tiver afim, disposto de jogar, ele pode ser muito importante para o Vasco. Eu acho ele mais jogador do que o Hugo Moura.
mas o Hugo Moura é um jogador que consegue ser mais constante do que o Jair. Coutinho vai ser o meio armador do Vasco. Eu acredito que de novo ele vai com o Tietchan aberto por um dos lados e o Zucarello aberto pelo outro lado. Coutinho armando o Verratti no comando de ataque. Não tem como você tirar o Tietchan do time. O Tietchan fez um bom segundo tempo também contra o Flamengo. E o Zucarello precisa ser mais estimulado também a jogar com a bola nos pés, atacando e não ficar marcando lateral. Não ficar apenas sendo um jogador defensivo. O Zucarello tem que jogar lá na frente. Se ele quiser ser um pouco mais ousado, ele tira um desses volantes, ele tira, por exemplo, aqui o Jair, o Hugo Moura, deixa uma volância com Tietchan e Cocão e coloca o Ryan em uma das pontas, o Ryan aqui na ponta direita e o Zucarello na ponta esquerda. Ele daria mais velocidade ao time do Vasco. Se ele colocar o Ryan, ele dá mais velocidade ao time do Vasco. Se ele tirar um dos volantes que joga improvisado como ponta e botar o Ryan, as coisas tendem a fluir. Lembrando que o Vasco também ainda vai ter a possibilidade do Paulinho, que voltou contra o Flamengo, mas entrou somente no final do jogo. Então o Vasco vai contar com esses 3 reforços, Jair, Paulo Henrique e Ryan, para esse jogo contra a União Rondonópolis. Para esse jogo contra a União Rondonópolis, é obrigação o Vasco sair vencedor desse confronto. Mas como vocês escalariam aí a equipe do Cruz Maltina? Eu fico nessa, abração do Francesco, a nós, fui!